Você sabia que a presença do Espírito Santo não se manifesta de forma automática na vida de alguém que diz crer em Deus, mas se aproxima de maneira clara, sensível e poderosa quando certos hábitos espirituais são praticados com sinceridade diante do Senhor? Muitos irmãos querem sentir a presença de Deus, querem ouvir sua voz, desejam direção, consolo e até força, mas poucos estão dispostos a ajustar a rotina, o coração e as atitudes para viver aquilo que a palavra de Deus ensina. E por causa disso, hoje vou te mostrar os 4 hábitos que vão aproximar o Espírito Santo da sua vida e te fazer viver uma vida abençoada. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e comente. Eu quero sentir o Espírito Santo. Esse ato simples é uma declaração de fé e posicionamento espiritual. Vamos ao vídeo. O primeiro hábito que aproxima o Espírito Santo da sua vida é a obediência sincera à palavra de Deus. O Espírito Santo não age de forma plena onde a palavra é conhecida, mas ignorada. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, está escrito que Deus concede o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Não se trata de perfeição, mas de um coração disposto a obedecer, mesmo quando isso exige renúncia. A desobediência entristece o Espírito Santo, como afirma a carta aos Efésios, capítulo 4. Onde há a prática constante do pecado sem arrependimento, a sensibilidade espiritual se perde e a presença de Deus se torna distante. Obedecer é alinhar a vida à vontade de Deus, é escolher o caminho estreito todos os dias, é dizer não ao pecado mesmo quando ninguém está vendo. O segundo hábito é a vida de oração constante e sincera. O Espírito Santo se manifesta com força onde há oração verdadeira. Jesus ensinou que o Pai concede o Espírito Santo àqueles que pedem, conforme Lucas, capítulo 11. A oração não é repetição de palavras bonitas, é comunhão, é relacionamento, é abrir o coração diante de Deus. Grandes estudiosos das Escrituras afirmam que a oração é o ambiente onde a ação do Espírito se torna mais clara na vida do cristão. Quem ora desenvolve sensibilidade espiritual, aprende a discernir a voz de Deus e passa a viver guiado pelo Espírito, conforme Romanos capítulo 8, versículo 14. O terceiro hábito é a valorização da santidade no dia a dia. O Espírito Santo é santo e ele se aproxima de ambientes que honram essa santidade. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, ensina que assim como Deus é santo, seus filhos também devem viver em santidade. Santidade não é isolamento do mundo, é viver no mundo sem se contaminar com ele. É cuidar do que se vê, do que se fala, do que se escuta e do que se permite entrar no coração. Onde há pureza de intenção e temor a Deus, o Espírito Santo encontra liberdade para agir. O Espírito Santo não se afasta sem motivo. Ele se afasta quando não encontra espaço. Mas onde há obediência, oração e santidade, a presença de Deus se torna real, constante e transformadora. Sabia que muitos cristãos vivem anos dentro da igreja, conhecem versículos, participam de cultos, mas ainda assim não experimentam a plenitude da presença do Espírito Santo porque ignoram hábitos espirituais que fortalecem ou enfraquecem essa comunhão. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo não é uma força impessoal, mas o próprio Deus agindo, ensinando, consolando e guiando. Quando certos hábitos são negligenciados, a vida espiritual se torna seca, confusa e vulnerável. Mas quando esses hábitos são praticados com constância, algo muda de forma profunda e perceptível. Nós já vimos que a obediência, a oração e a santidade criam um ambiente onde o Espírito Santo se aproxima. Agora avançamos para o quarto hábito, que é um dos mais negligenciados e, ao mesmo tempo, um dos mais poderosos: a sensibilidade espiritual e a prontidão para obedecer à direção do Espírito Santo.
Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, a palavra afirma de forma direta: não apaguem o Espírito. Isso significa que é possível resistir, ignorar ou sufocar a ação do Espírito Santo. Muitas vezes ele fala através de um incômodo no coração, de uma direção clara, de um alerta, de um desejo santo, mas a pessoa escolhe ignorar. Quando isso se torna um hábito, a voz do Espírito vai se tornando distante. Mas quando há prontidão em obedecer, mesmo em coisas simples, a comunhão se aprofunda. Teólogos e arqueólogos sempre enfatizam que a fé bíblica não é mística vazia, mas resposta consciente à revelação de Deus. O Espírito Santo não age no improviso emocional, ele age onde há disposição em ouvir e praticar a verdade. Jesus afirmou em João capítulo 16, versículo 13, que o Espírito da verdade guia em toda a verdade, mas só é guiado quem aceita ser conduzido. Outro hábito essencial que aproxima o Espírito Santo é a valorização da palavra de Deus como autoridade máxima. Onde a Bíblia é relativizada, a presença do Espírito é substituída por opiniões humanas. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir e instruir na justiça. O Espírito Santo nunca age em contradição com a palavra, porque foi ele quem inspirou as Escrituras. Quanto mais alguém mergulha na Bíblia com humildade, mais o Espírito ilumina o entendimento. Muitos querem revelações novas, mas desprezam a revelação já escrita. Isso gera confusão espiritual. Grandes estudiosos afirmavam que o Espírito Santo não cria novas verdades. Ele aprofunda a compreensão da verdade revelada. Uma vida que honra a palavra é uma vida onde o Espírito Santo encontra liberdade para agir. Há ainda um princípio espiritual profundo que não pode ser ignorado. O Espírito Santo se manifesta com mais intensidade onde há gratidão e adoração sincera. O livro de Salmos declara que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, conforme Salmos capítulo 22. A adoração não é apenas música, é postura do coração. É reconhecer quem Deus é, independentemente das circunstâncias. Onde há murmuração constante, a atmosfera espiritual se torna pesada. Onde há gratidão, mesmo em meio às lutas, o Espírito Santo se manifesta com consolo e força. O Espírito Santo se aproxima de quem deseja agradar a Deus mais do que agradar a si mesmo. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Paulo ensina que quem anda no Espírito não satisfaz os desejos da carne. Isso revela um conflito diário, real e espiritual. Não se trata de ausência de lutas, mas de escolhas conscientes. Cada escolha fortalece ou enfraquece a comunhão com Deus. Muitos perguntam por que não sentem mais a presença de Deus como antes. A resposta, na maioria das vezes, não está em falta de poder do Espírito, mas em hábitos que foram abandonados ao longo do tempo. O Espírito Santo continua o mesmo, mas o coração humano se distrai com facilidade. Por isso, a vigilância espiritual é essencial. Jesus alertou em Mateus capítulo 26 que é necessário vigiar e orar para não cair em tentação. Você sabia que a maior batalha espiritual não acontece fora, mas dentro do coração? Muitos imaginam que o Espírito Santo se afasta por causa de ataques externos, perseguições ou dificuldades da vida. Mas a Bíblia revela que, na maioria das vezes, o afastamento acontece por escolhas internas, silenciosas e repetidas. Pequenas concessões, hábitos aparentemente inofensivos e uma fé vivida de forma automática vão criando distância espiritual sem que a pessoa perceba. Por isso, este conteúdo é um chamado urgente ao despertamento e à vigilância. Um ponto essencial para manter o Espírito Santo próximo é o arrependimento contínuo. Não se trata de viver culpado, mas de viver sensível.
Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, ensina que, quando andamos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O Espírito Santo se move onde há arrependimento sincero. O problema não é errar. O problema é justificar o erro, normalizar o pecado e resistir à correção de Deus. Davi pecou gravemente, mas em Salmos capítulo 51, ele clama para que o Espírito Santo não seja retirado dele. Isso revela maturidade espiritual. Davi entendeu que nada era mais valioso do que a presença de Deus. Outro hábito poderoso é a comunhão com outros cristãos comprometidos com a verdade. O isolamento espiritual enfraquece a fé. Em Hebreus capítulo 10, a palavra ensina que os irmãos devem se estimular ao amor e às boas obras, não abandonando a congregação. O Espírito Santo age de forma coletiva no corpo de Cristo. Onde há comunhão verdadeira, há encorajamento, correção em amor e fortalecimento espiritual. Muitos esfriam na fé porque se afastam da comunhão e tentam viver uma fé solitária, algo que a Bíblia nunca ensinou. Estudiosos destacam que a vida cristã sempre foi comunitária. O Espírito Santo não foi derramado apenas sobre indivíduos isolados, mas sobre uma comunidade reunida em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Isso não é detalhe histórico, é princípio espiritual. Quem despreza a comunhão enfraquece sua própria vida espiritual. Há também um alerta importante. O Espírito Santo se afasta de ambientes onde há orgulho espiritual. Tiago, capítulo 4, versículo 6, afirma que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. O orgulho espiritual faz a pessoa acreditar que já sabe tudo, que não precisa aprender, que não precisa ser corrigida. Onde há orgulho, o espírito é entristecido. Onde há humildade, Deus derrama graça, revelação e crescimento espiritual. Jesus, sendo Deus, viveu em total dependência do Espírito Santo enquanto esteve na terra. Isso revela que ninguém está acima da necessidade da presença do Espírito. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, está escrito que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Se o próprio Cristo viveu assim, quanto mais cada cristão precisa dessa dependência diária. Outro ponto essencial é entender que o Espírito Santo se aproxima de quem ama a verdade, mesmo quando ela confronta. Em João capítulo 14, versículo 17, Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Ele não confirma mentiras, enganos ou autojustificações. Muitas pessoas rejeitam a ação do Espírito porque não querem ser confrontadas. Mas é justamente o confronto em amor que gera transformação. Onde a verdade é rejeitada, a presença do Espírito se torna superficial. O Espírito Santo também se manifesta com força onde há temor do Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7, afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor não é medo, é reverência, é consciência da santidade de Deus. Quando se perde o temor, a fé se torna irreverente, banal e frágil. Onde há temor, há cuidado com a vida espiritual, com as palavras e com as atitudes. Muitos querem sentir arrepios, emoções fortes e experiências sobrenaturais, mas desprezam os fundamentos espirituais. O Espírito Santo não é atraído por espetáculos, mas por corações quebrantados. Salmos capítulo 51, versículo 17, declara que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Essa é uma verdade eterna. Você sabia que permanecer próximo do Espírito Santo não é resultado de um momento isolado, mas de uma decisão diária e contínua? Muitos experimentam a presença de Deus em um culto, em uma oração ou em um momento específico, mas não conseguem sustentar essa comunhão porque não compreendem que o Espírito Santo se aproxima de quem decide viver em alinhamento constante com Deus.
A fé cristã não é sustentada por emoções passageiras, mas por práticas espirituais firmes, silenciosas e perseverantes. Um dos maiores segredos espirituais revelados nas Escrituras é que o Espírito Santo se aproxima de quem desenvolve intimidade com Deus no secreto. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus ensina que quem busca o Pai em secreto é recompensado por Ele. O secreto não é um lugar físico, é um estilo de vida. É quando ninguém está vendo, quando não há aplausos, quando não há reconhecimento humano. Nesse ambiente, o Espírito Santo trabalha profundamente, moldando o caráter, curando feridas internas e fortalecendo a fé. Muitos querem resultados espirituais públicos sem uma vida espiritual privada consistente. Isso gera superficialidade e instabilidade. Outro hábito essencial é aprender a ouvir antes de falar. Vivemos em uma geração barulhenta, cheia de vozes, opiniões e distrações. O Espírito Santo fala, mas sua voz é suave. Em 1ª Carta dos Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, Elias não encontra Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e suave. Quem não aprende a silenciar o coração, dificilmente discerne a direção do Espírito. O excesso de ruído espiritual enfraquece a sensibilidade. A disciplina espiritual também é um fator determinante. Paulo afirma em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27, que ele submetia seu corpo à disciplina para não ser reprovado. Disciplina não é legalismo, é zelo. É organizar o tempo, priorizar Deus, dizer não ao que rouba a vida espiritual. Onde não há disciplina, a carne governa. Onde há disciplina, o Espírito Santo conduz. Estudiosos sempre enfatizaram que a transformação espiritual não acontece por acaso, mas por meio de práticas espirituais constantes. O Espírito Santo age sobrenaturalmente, mas ele trabalha em parceria com a obediência humana. Essa verdade é clara em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, onde Paulo ensina que Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Outro ponto decisivo é o amor genuíno. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o primeiro fruto do Espírito é o amor. Onde há ódio, mágoa e falta de perdão, a ação do Espírito é bloqueada. Jesus foi direto em Mateus capítulo 6, versículo 14, ao afirmar que o perdão libera o coração. Perdoar não é concordar com o erro, é libertar a alma do peso da amargura. O Espírito Santo se aproxima de corações livres. Se você está acompanhando esta mensagem até aqui, escreva nos comentários: "Eu sou filho de Deus". Essa declaração fortalece sua fé e edifica outros que estão ouvindo. Chegamos agora à revelação mais poderosa de todas, aquela que sustenta todos os hábitos anteriores, a total rendição a Jesus Cristo. O Espírito Santo não se aproxima plenamente onde Cristo não governa totalmente. Em João capítulo 16, versículo 14, Jesus afirma que o Espírito Santo glorifica o Filho. Isso significa que quanto mais Cristo ocupa o centro da vida, mais o Espírito Santo se manifesta. Muitos querem o poder do Espírito, mas não querem o senhorio de Jesus. Isso é impossível biblicamente. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo ensina que a vida cristã é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rendição não é perda, é ganho. Quando Jesus governa decisões, relacionamentos, sonhos e planos, o Espírito Santo encontra liberdade total para agir. Essa é a chave que muitos ignoram. O Espírito Santo não é atraído por discursos, mas por entrega. Não é atraído por aparência espiritual, mas por sinceridade. Não é atraído por religião, mas por relacionamento. Quando Cristo é o Senhor de tudo, o Espírito Santo se manifesta em tudo. E neste momento final, se o seu coração sente o chamado de Deus, entregue sua vida a Jesus Cristo.
Reconheça-o como Senhor e Salvador. A palavra afirma em Romanos, capítulo 10, que aquele que confessa Jesus como Senhor e crê em seu coração será salvo. Procure uma igreja próxima da sua casa, congregue, cresça na fé e viva a plenitude da presença do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, te guarde e te conduza em toda a verdade. Que a presença do Espírito Santo seja real, constante e transformadora na sua vida, hoje e sempre. Amém.